Bem-vindo à Primeira Guerra Econômica Mundial. Pois é, se você achou que o caldo já tinha esfriado, que as coisas estavam mais amenas, mais suaves, você não poderia estar mais enganado. Neste momento nós temos aí rolando a mais nova corrida espacial, que é a corrida das IAs, das inteligências artificiais. Nós temos rolando aí também a corrida pelos computadores quânticos para desenvolver um computador quântico funcional e o mais poderoso. Quem é que consegue fazer isso primeiro? Nós temos a corrida energética, onde alguns países estão se degladiando para ver quem consegue controlar a fusão nuclear. E nós temos a guerra econômica, a guerra comercial que está rolando aí, onde os Estados Unidos está tarifando todo mundo, mas alguns países estão comprando essa briga. A União Europeia já falou que vai comprar essa briga se o negócio chegar por lá. E quem aderiu agora à guerra também foi a própria China. A China também botou na verdade, a China comprou primeiro, né? A China foi lá e botou agora uma taxa de 15%, até 15% sobre alguns produtos dos Estados Unidos, cara. E assim, tá maravilhosa essa guerra, né? Isso pode, no final das contas, resultar em um problema para o país norte-americano. A gente já viu ontem, eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre o efeito máquina de lavar, né? Que é basicamente quando um país tenta se proteger de produtos importados de outros países, ou seja, ele tenta defender os seus próprios produtores, impondo taxas, né? E acaba, no final das contas, provocando um efeito contrário, que é diminuindo o poder de compra da população, porque os produtos acabam ficando mais caros, né? Então esse efeito máquina de lavar eu expliquei aqui para vocês no vídeo de ontem. E hoje eu quero trazer justamente essa guerra econômica que está se acentuando cada vez mais, tá? Antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal para ganhar mais 20 pontos de QI e sair da imbecilidade coletiva. Você não quer fazer parte do imbecil coletivo que sai na rua com a cara pintada, com bandeira de partido político, né? Lambendo as bolas de um político, gritando meu presidente. Você não quer esse tipo de coisa para sua vida, né? Você quer acordar, você quer deixar de fazer parte do imbecil coletivo e deixar de ter um QI de um orangotango. Então se inscreva aqui no canal e deixa o like aí embaixo. Muito bem, o que está acontecendo, né? Então Trump está querendo taxar todo mundo, inclusive fez aí uma exigência, né, de mais metais de terras raras de Kiev em troca de ajuda, ou seja, até para ajudar a galera, inclusive eles cortaram a ajuda humanitária que eles estavam mantendo, né? Então, até para ajudar a galera, eles estão exigindo algo em troca agora, né? O Trump está simplesmente cortando todos os gastos que os Estados Unidos tinham internacionalmente. Mas muito bem, o porquê que o Trump está colocando essas taxas, né? Bom, na verdade, parece meio aleatório ele colocar essas taxas em alguns países, né? Mas não é. O Trump ele está tarifando a galera que tem acordos econômicos com os Estados Unidos, mas que são deficitários para eles. Ou seja, países onde os Estados Unidos fazem trocas comerciais, eles exportam para esses países e importam produtos desses países. Mas no final das contas o caixa fecha no negativo, ou seja, eles importam muito mais do que exportam. Para esses países, o Trump então está colocando essas taxas para que a balança seja mais equilibrada, se é que isso faz algum sentido para vocês, tá? Sendo assim, essas taxações impedem que os produtos entrem nos Estados Unidos ou, se entrarem, eles entram mais caros. E se entram mais caros, é lógico, a população vai consumir menos, certo? Então, a esperança dele é que eles exportem mais para esses países do que importem. O problema é que ele está começando a taxar uma galera que não está gostando muito desse negócio, né? Primeiro começou aí com o México, o Canadá. Assim, o México e o Canadá são parentes ali, né? Muito próximos, fazem fronteira com os Estados Unidos e não são países muito fortes economicamente falando, né? Claro, considerando outros países como o Brasil, por exemplo, o Canadá é um país extremamente forte economicamente falando, né? México também. Agora, perto dos Estados Unidos, a gente sabe que eles são fracos, né? Assim como o Brasil perto dos Estados Unidos também é um país muito fraco.
Então o Canadá até tentou retaliar, né, essa posição dos Estados Unidos no primeiro momento, mas não deu muito certo. O México fez um acordo com os Estados Unidos para que em um mês, dentro do prazo de 30 dias, ainda não sejam impostas essas tarifas, né, de 25%. Olha só, acho que está aqui embaixo, ó. Na sexta-feira, os Estados Unidos confirmaram a imposição de tarifa de 25% sobre produtos importados do Canadá e México, além de taxas de 10% para a China. No sábado, o Trudeau decidiu retaliar a política de Trump, aplicando de volta a taxa de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. Na segunda, o primeiro-ministro canadense disse ter tido uma boa conversa com Trump e destacou que o país está implementando seu plano de fronteira com os Estados Unidos no valor de 1,3 bilhão de dólares para interromper o fluxo de fentanil. É algo parecido com o que o próprio México fez, né? O anúncio Trudeau vem poucas horas depois do presidente do México afirmar que chegou ao entendimento com Trump para pausar também por um mês as tarifas anunciadas pelo republicano contra o país. Então, assim, tanto o México quanto o Canadá deram uma bela de uma peidada, né? E aceitaram essas taxações do Trump, ou seja, eles aceitaram que o Trump iria taxá-los e foram lá fazer alguns acordos, né? Nós vamos melhorar aqui as fronteiras, né? Principalmente no México, entra muita droga, muitos produtos de forma ilícita, né? Muitos imigrantes também acabam entrando pela fronteira do México, e aí eles vão lá e vão melhorar a fronteira, né? A segurança da fronteira. E aí no Canadá eles vão fazer a mesma coisa e vão deixar aí por um mês baixa essa história, né? Só que o Trump, ele tá comprando briga com uma galera que não tem medo não, cara, né? Já comprou briga com a Rússia, vai comprar briga agora com a União Europeia. E assim, a União Europeia não é o Canadá, a União Europeia não é o México, né? Eles vão comprar a briga. Assim, a União Europeia já tá ferrada mesmo, já tá fodida mesmo. A gente sabe que a economia da União Europeia tá bem feia, né? E os Estados Unidos também não tá tão legal assim. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Brasil é outro nível, né? O Brasil, assim, ó, se as coisas estão feias para quem tá no topo do poço, imagine para nós brasileiros que estamos cavando para se afundar cada vez mais nesse poço, né? Os Estados Unidos e a União Europeia, eles estão no mesmo poço que a gente, né? Mas eles estão em cima da água, eles estão boiando, né? Eles estão ali à deriva. O Brasil não, o Brasil nós estamos com chumbo amarrado nos pés, lá embaixo com uma pá, cavando ainda mais para tentar se afundar mais nesse poço, né? Mas enfim, a União Europeia já disse que vai comprar essa briga, né? Então se eles forem aplicar taxas, a União Europeia vai aplicar de volta, e a China já comprou o negócio, né? A China já anunciou tarifas de 15% sobre produtos aí dos Estados Unidos, e olha só, né? Não são todos os produtos, obviamente, até porque assim, a China é um país muito independente. É diferente, por exemplo, do Brasil, que a gente precisa importar basicamente tudo que a gente tem aqui, tudo que é tecnológico a gente tem que importar, a gente consegue produzir aqui por conta própria, né? A China não, a China é muito independente. A gente viu, inclusive, recentemente, o desenvolvimento da própria inteligência artificial deles. Claro, né, a inteligência artificial ainda é um pouco mais, eu não diria rústica, mas ainda não é do mesmo nível que o último ChatGPT, por exemplo. Obviamente, né, é algo usurpado, é algo roubado, copiado dos norte-americanos, mas os caras conseguiram. Fizeram uma inteligência artificial que é superior a inúmeras inteligências artificiais norte-americanas. Funciona muito bem, é de código aberto, inclusive, com, cara, uma fração do dinheiro que foi gasto com o ChatGPT, por exemplo, né? Então, assim, a China é um país muito independente e que consegue viver sem os Estados Unidos, né? Por isso, eles anunciaram, olha lá, que vai impor tarifas de 10% a 15% a certos produtos norte-americanos, como carvão, gás natural e maquinário agrícola. O governo chinês ainda impôs restrições a exportações de certos minerais críticos, muitos dos quais são usados na produção de produtos de alta tecnologia.
A ação se dá um pouco depois de entrar em vigor uma taxa adicional de 10% aplicada sobre produtos chineses pelo governo norte-americano. Em nota, o Ministério de Finanças chinês diz que a abordagem unilateral do governo dos Estados Unidos viola gravemente as regras da OMC, Organização Mundial de Comércio, e prejudica a cooperação comercial normal entre a China e os Estados Unidos. E aí eles colocaram, tem aqui a descrição, né? A tarifa de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito e a tarifa de 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas, automóveis de grandes cilindradas e caminhonetes. Assim, tá legal de ver, tá legal de assistir essa guerra comercial, né? Enquanto não sobrar pro Brasil. A partir do momento que sobrar pro Brasil, meu amigo, aí nós estamos lascados de vez, né? Mas eu não acredito que sobre pro Brasil nesse primeiro momento, porque o Brasil também não tá em posição de comprar briga, né? Não tá em posição de entrar pra guerra comercial, não. Só que, a partir do momento em que os Estados Unidos tentar se meter com absolutamente todo mundo, todo o resto do mundo, você não tenha dúvidas de que os países vão começar a se juntar em acordos comerciais, laços comerciais, né, em grupos comerciais e vão começar a retaliar os Estados Unidos. E, cara, os Estados Unidos hoje não é os Estados Unidos de 20 e 30 anos atrás. Eles são poderosos, são grandes, são gigantescos, sim, são uma referência, né, o maior país do mundo, o maior comércio do mundo, mas eles não são mais o país de 20, 30 anos atrás. A força deles hoje não é a força de 20, 30 anos atrás. Se o mundo inteiro se juntar para retaliar os Estados Unidos, escrevam o que eu tô falando, vai dar merda. Vai acabar mal essa história, tá? E o Trump parece que não tá entendendo o jogo, não tá entendendo esse jogo ainda, né? Ele tá lidando com a galera ainda que tá peidando, né? Com o México, com o Canadá, mas a partir do momento que ele começar a mexer com a galera grande, tô falando pra vocês, cara, né, essa história aí não vai sair boa. E não pode ser que não saia boa pra ninguém, né? No final das contas, pode ser que todo mundo acabe se lascando nessa história, né? De momento a coisa tá apertando, mas não tá feia daquele jeito ainda, tá? Mas a gente já vê aí algumas repercussões, né? O próprio Bitcoin aí tá corrigindo já. Os mercados norte-americanos também começaram a corrigir, então... Bom, enfim, pessoal, o que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado, espero ter curtido. Não tem problema até aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!